Boa noite, galera. Hoje o nosso tema é 2 homens, 2 destinos. Em geral, há muitos cristãos que pensam que manter um bom comportamento na sociedade seja o suficiente para ser alguém aprovado por Deus. Mas sabemos que Deus quer transformar nosso interior. Ele quer salvar a nossa alma. Não adianta dizer, mas eu não fiz nada de mal hoje. Eu não fumei, não bebi, não fiz nada de errado. Esse pensamento não está de acordo com aquilo que Deus nos tem revelado a partir do capítulo 5 de Romanos, versículo 12. Por essa palavra, vemos que precisamos arrepender-nos não apenas daquilo que fazemos de errado, mas, sobretudo, de estar no lugar errado, em Adão. Deus quer transferir-nos de Adão para Cristo. Essa é a decisão que precisamos tomar todos os dias. Assim que acordarmos, devemos de imediato voltar-nos ao Senhor mediante a oração, leitura da palavra e dos livros espirituais. Devemos abandonar Adão e encher-nos de Cristo. Se você quer realmente sair de Adão para entrar em Cristo, aqui vai uma dica: comece pela mudança da sua mente. Em Adão nos orgulhamos de nossa experiência, do que sabemos, do que fazemos. Quando estamos nele, achamos que já temos tempo suficiente de igreja, que já sabemos administrar nossa vida, que já sabemos criar os nossos filhos, que já sabemos relacionar-nos com as pessoas do mundo, que já sabemos pregar o evangelho, dar um estudo bíblico, aconselhar as pessoas, fazer isso ou aquilo. Querido leitor, por mais que consigamos manter o controle moral sobre a nossa vida, saiba de uma coisa: não existe um lugar que seja neutro entre Adão e Cristo. A Bíblia é enfática: ou estamos em Adão ou em Cristo. Mesmo que em Adão mantenhamos um bom comportamento, ainda assim, segundo a palavra, encontramo-nos debaixo de condenação. E viver em Adão é estar sujeito ao pecado e ao julgamento de Deus. De fato, não é isso que queremos para a nossa vida. Quando estamos em Cristo, nossa primeira característica será a dependência de Deus. Não confiaremos em nosso tempo de igreja, em nossa capacidade de administração, em nossa experiência ou conhecimento. Nada disso será importante. Mas buscaremos encher-nos de Cristo todos os dias, desfrutando da palavra, da oração, da leitura dos livros espirituais, do jornal Árvore da Vida, porque, se não o fizermos, saberemos que viveremos em Adão. Quando estamos em Cristo, preocupamos-nos em aumentar a nossa fé e em crescer em vida. A pergunta que precisamos fazer a nós mesmos é: onde estou, em Adão ou em Cristo? Estar em um deles traz um resultado diferente e nos levará a destinos diferentes. Adão e Cristo são 2 protótipos para o homem escolher. Se escolhermos viver em Adão, o pecado reinará e produzirá a morte. Mas se escolhermos viver em Cristo, a graça reinará pela justiça e produzirá a vida eterna. O que o homem colherá dependerá da escolha que fizer todos os dias. Lembre-se, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Quando olha para a terra, Deus vê somente 2 pessoas, o primeiro Adão e o último, que é Cristo. E então, em qual deles estamos nesse momento? Quanto mais invocamos e dependemos do Senhor, mais deixamos de viver em Adão e mais nos transportamos para Cristo. Louvado seja o Senhor! E a pergunta de hoje é: qual o destino reservado para os que permanecem em Adão e para os que estão em Cristo? Então, como o texto faz referência, aquele que vive segundo Adão, produz pecado e, consequentemente, morte. E aquele que vive segundo Cristo tem o dom da graça, que é dado pela justiça, e tem por fim a vida eterna. E qual seria o ponto-chave desse texto? O ponto-chave desse texto seria que nós devemos cada vez mais nos
pegar com Cristo, com Deus, a fim de nós consigamos nos parecer mais com Cristo, com Ele mesmo, do que com Adão. Pegando com as coisas de Deus, ou seja, com os ensinamentos e as boas ações, unidos, para que a gente chegue no nosso objetivo. E a leitura da palavra de hoje começa em Romanos 5, do versículo 12 ao 19. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir, mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior, e Ele dá salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem, porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que, por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça reinarão na nova vida, por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão salvos por Deus por causa da obediência de um só homem. Próxima leitura em Gálatas 5, do 7 ao 8. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. E a leitura com oração de hoje é em Romanos 5,17, que diz: Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, novamente, Deus fala conosco nessa palavra sobre as nossas atitudes, né? E Ele nos questiona mais uma vez que se a gente vai estar em Adão ou em Cristo, se a gente vai se parecer com Adão ou com Cristo. Então, que a gente não pense que o que a gente faz é suficiente simplesmente por não fazer o que é errado. A palavra é bem clara, nós temos que buscar Cristo, buscar ser parecidos com Ele. E diz também que a gente tem essa escolha diária, né? Então, não é só não fazer o errado, você tem que escolher o certo. Mais do que não fazer o errado, quer dizer não fazer nada, absolutamente nada. Você não fazendo nada, você não vai estar fazendo nada de errado e nem nada de certo, né? Então, mais do que isso, você tem que escolher buscar Jesus Cristo, ler a palavra, livros espirituais, estar sempre louvando ao Senhor. E as coisas que nós já sabemos, mas que muitas vezes nós não fazemos, né? Então, que nós tenhamos coragem para todos os dias buscar a Deus e disciplina, principalmente, para mesmo que o dia já tenha acabado, que você acha que não deu tempo,
Não importa o horário, tire o seu tempo para orar a Deus, tire o seu tempo para ler a palavra. Ele não vai julgar você pelo seu tempo, mas sim pelo que você deixou de fazer, né? Porque aqui não importa o horário ou o quão cansado você está. O que importa é que você decidiu pegar a sua Bíblia e ler a palavra de Deus. Amém? Então, que nós possamos fazer isso com frequência e que nós escolhemos todos os dias buscar a palavra. Então, uma boa noite para todo mundo e amanhã estaremos juntos novamente.